Oi, oi, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta muito especial. Eu quero saber quando foi a última vez que você se olhou com carinho, que você se olhou e se sentiu linda, lindo, como um grande presente de Deus. Tem nada a ver com vaidade, tá? Eu tô falando de cuidado, de respeito, de amor por tudo aquilo que Deus criou. Nós mesmo, né? E a partir daí, eu quero falar que muitas pessoas, infelizmente, aprenderam a cuidar de todo mundo. A gente cuida do marido, da esposa, dos filhos, dos animais de estimação que nós temos em casa, da nossa casa, do nosso trabalho, da igreja, dos familiares, mas a gente esquece de cuidar do único lugar onde Deus ele escolheu habitar, né? Nós. E aí, vamos iniciar essa reflexão? Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, quero pedir para você dar o like, comentar e ativar os sininhos de notificação. Toda semana eu venho trazer reflexões que unem a Bíblia, a psicologia, a filosofia, para a gente conseguir desenvolver mais humanamente, para termos um crescimento juntos, né? Agora vamos iniciar a nossa reflexão? Então, vamos lá. Muitas vezes a gente se esquece de nós. Começamos a direcionar nossa energia, nosso amor para todo mundo e menos para nós mesmos. E Deus ele vem nos dizer que o Espírito Santo habita em nós. Quando ele aparece em 1 Coríntios 3,16, é um versículo que muito me toca. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, esse texto, ele foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, e Paulo não se conformou só com isso, tá? Ele ainda reforçou, quando ele fala mais uma vez, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ou seja, que o Espírito Santo habita em vocês? 1 Coríntios 6,19. Pesada essa reflexão, né? Olha a profundidade dessas afirmações. E como que conseguimos ver que durante tanto tempo Deus ele era associado a um templo, que era o Templo de Jerusalém. E Paulo tirou tudo isso de contexto, né? Porque ele vem nos mostrar que o templo agora somos nós, onde o Espírito Santo ele escolheu habitar. E isso significa que o nosso corpo ele deixou de ser apenas um corpo e ele passou a ser um santuário, um lugar sagrado, um lugar onde Deus decidiu fazer morada. E isso vai mudar completamente a maneira como nós devemos olhar para nós mesmos. E a partir daí, eu quero te propor a se olhar de uma forma mais amorosa. Porque se Deus ele escolheu habitar em nós, como que estamos tratando esse templo? E aí, meus irmãos, vocês têm dormido o suficiente? Vocês têm se alimentado com respeito? Têm cuidado da sua saúde mental? Têm respeitado os seus limites? Ou você está apenas sobrevivendo? Porque, infelizmente, muitas pessoas eles passam anos acreditando que cuidar de si mesmo é egoísmo.
que descansar é preguiça, que tudo tem que ter muito sacrifício, que investir na sua saúde é luxo, que fazer atividade física é pura vaidade. E quando você compra uma roupa para se sentir bonito ou bonita, que no fundo você acha que é um desperdício e acaba nem comprando para poupar o dinheiro, mas não cuida de si mesmo, não valoriza o que Deus te deu, te colocando de uma forma bonita e confortável para você se sentir belo. E aí eu te pergunto, isso foi ensinado? Você aprendeu a pensar isso? Colocar outras coisas, pessoas na frente dos seus desejos? Quando Jesus ele vem e fala que amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso eu já entro em outra reflexão. Se eu não me amo, como que eu amo o meu próximo? É nítido que esse amor ao próximo não elimina o amor por nós mesmos. Ele o pressupõe. Porque se nós nunca aprendemos a cuidar de nós mesmos, dificilmente eu vou conseguir cuidar do outro de uma maneira saudável. E muitas vezes a gente se coloca em escassez, se coloca em sobrevivência, se anula, perde a nossa identidade e tudo isso leva à nossa desconexão com o Altíssimo. E eu acredito que que o maior tarefa nossa hoje é aprender a amar o outro sem esquecer de nós mesmos. O desafio é exatamente esse: amar sem desaparecer, amar e cuidar sem abandonar a nós mesmos. Eu acho que isso é uma tarefa extremamente difícil. Até porque nós viemos de uma cultura, ainda mais as mulheres, em que a gente se coloca em sacrifício para manter relacionamentos, para manter nessa cultura de que a doação nossa tem que vir, tem que ser algo esperado. E quando a gente não se coloca como sacrifício, nós somos vistas como egoísta. Mas o maior sacrifício já foi feito lá na cruz, quando Jesus morreu por nós. E quando a gente vai lá em Pit Sofia, no gnosticismo, ele fala que existe uma centelha de luz divina dentro de cada um de nós. E essa centelha representa a nossa capacidade de despertar para a nossa verdadeira identidade. Ui, gente, me arrepiei todinha só de falar isso. Segundo essa tradição, o grande problema da humanidade não é apenas o pecado, é o esquecimento. Nós esquecemos de quem somos, esquecemos do que viemos fazer, esquecemos da nossa origem. Esquecemos que fomos criados para refletir a luz do Criador. Por isso que esse caminho espiritual, que é muito dito, ele é descrito como um processo de despertar. É quando a gente consegue tirar essas máscaras do ego, da culpa, de se manter em sacrifício, de ter medo. Dessas falsas máscaras e falsas identidades que a gente acaba se colocando para se manter em determinados locais. E isso tudo nos afasta da nossa essência, do mais primordial de tudo. No gnosticismo também, lá em Sofia, ele fala do corpo como um santuário que precisa ser purificado. Não porque o corpo seja algo mal, mas porque ele deve tornar-se um espaço onde essa sabedoria divina ela possa ter sua manifestação de forma plena. Quando eu li o livro de Sofia pela primeira vez, eu não tive como não lembrar das palavras de Paulo. Não tive como. Que mesmo que seja tradições diferentes, ambas elas nos dão direcionamento a uma pergunta muito semelhante.
em como nós estamos tratando o lugar onde Deus deseja habitar. Como que nós estamos tratando? E muitas vezes nós pensamos que cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das nossas emoções, ir a uma terapia, fazer um check-up, cuidar da nossa saúde, se ver belo, bela, porque isso está ligado à nossa autoestima. Isso não é uma questão de estética. Isso é uma forma de honrar a presença divina que carregamos dentro de nós. E existe outras passagens que sempre desperta muitas reflexões e que eu não posso deixar de passar. Não posso deixar de não contar aqui, não falar aqui para vocês. Quando a gente vai lá no Salmo 82, está escrito assim: quando não está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Essa passagem, essa palavra, ela recebe diferentes interpretações ao longo da nossa história. Mas tem uma verdade muito grande que permanece aqui dentro. Que se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos chamados de filhas e filhas do Todo, do Altíssimo. Não é verdade? Nós carregamos uma dignidade que não depende da opinião de ninguém. Precisamos ter na nossa mente que a opinião do outro não deve nos atravessar, que nós não somos descartáveis. Nós não fomos criados para sustentar os sonhos dos outros, porque Deus também não coloca sonhos nos nossos corações que Ele não possa cumprir. Nós fazemos parte da obra do Criador. E tudo que Deus criou tem um valor. E talvez cuidar do templo, se alimentar bem, dormir bem, ter um tempo para descansar, um tempo para fazer uma atividade física, seja a forma que temos de honrar o templo que somos. Se olhar no espelho, se sentir bonita, comprar uma roupa que você goste, reconhecer a obra, a criação de Deus, a beleza que você tem. Nada, gente, nada disso precisa ser expressão de vaidade. Isso tem que ser visto como expressão de gratidão. Porque se nós estamos cuidando do templo, nós estamos honrando tudo aquilo que decidiu habitar dentro de nós. E essa honra é uma forma também de glorificá-lo. E você já pensou que Deus ele nunca pediu para ninguém desaparecer para cuidar de todo mundo? E hoje eu venho fazer um convite a você para você olhar e lembrar quem você realmente é. Uma filha do Altíssimo. E eu olhando aqui, ó, uma das minhas escritas. Eu sou a filha do Todo. Eu sou um templo onde o Espírito decidiu habitar. E eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Se Deus ele escolheu fazer morada em você, que está aí do outro lado, como que você tá tratando esse templo? Você está tratando ele com o mesmo amor, respeito e cuidado que você trata ambientes como sua casa? Às vezes você limpa muito mais sua casa, você compra tudo para tua casa. Não estou falando que não tem que comprar, gente. Você coloca desculpas para cuidar de si mesmo. Mas se tiver que comprar alguma coisa para dentro de casa, você vai comprar e vai embelezar a casa, mas não embeleza o templo que você é. Cuidar dos seus sonhos, da sua alma, não é egoísmo. Cuidar de você
faz parte da obra mais preciosa do Criador, o templo, que é você. E o que você precisa começar a fazer por si mesmo a partir de hoje? Quais os limites que você tem que colocar? Quais as prioridades você tem que colocar? Quem deve ser o centro da sua vida? Onde habita o templo de Deus?